Então, como a gente sempre tem feito, a gente faz aqui um breve resumo do que a gente tem estudado até agora, até por conta da extensão do capítulo. É um capítulo muito extenso, bastante conhecimento e bastante ensinamento. Realmente, a vida aqui, encarnado, nós vamos mesmo ter muitas aflições, de todos os tipos. Então, a grande questão aqui é que a gente identifique essas nossas aflições e que a gente aprenda a lidar com elas. Então, o capítulo todo vai trazer isso para a gente, vai nos mostrar as nossas dificuldades, vai trazer um ensinamento, um entendimento de acordo com a doutrina e os ensinamentos do mestre, mas sempre nos ensinando como lidar e como passar por elas, né? Por essas provas, por essas aflições. Então, no começo do capítulo, ele começa dizendo que há justiça nas nossas aflições. Então ele já coloca Deus, né? A gente tem que ter o entendimento de que Deus é todo poder misericordioso, que nos ama incondicionalmente. Então a primeira coisa que nós temos que entender nas nossas aflições é que se um pai, né, é dessa forma, nos ama tanto incondicionalmente, ele nunca iria permitir ou iria forçar ou ia querer nos castigar. Então, que tudo que acontece tem uma justiça, né? Em todas as aflições, todas as dificuldades, há uma justiça. Seja ela ali da lei de causa e efeito, por exemplo, ou seja mesmo simplesmente por provas que nós estejamos passando. Então, sempre há uma justiça nas nossas aflições. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a questão de Deus, nesse sentido. Né, de que ele é todo poder, bondade, misericordioso, que ele nos ama incondicionalmente, né? Então, um pai que ama um filho dessa forma jamais iria deixá-lo sofrer, se assim não fosse necessário para nós, né? E aí depois ele vem mostrar para a gente as causas das aflições, que as aflições elas podem ter a sua causa atual, né, nessa encarnação. E aí essa frase que ele coloca nesse item, que é muito importante, que ele fala assim: remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Ou seja, se nós olharmos a nossa conduta nessa vida, né, nessa atual existência, e observarmos as nossas aflições, ali poderemos já ver um reflexo, né? Ou seja, o que nós estamos passando de dificuldade é reflexo do nosso caráter, da nossa forma de viver, né? Então, se você é uma pessoa que está sempre com maldade, você está sempre pensando em como prejudicar alguém, ou como tirar vantagem de alguém, ou seja, suas aflições vão ser também reflexo dessas suas ações. Aí a gente pensa, poxa, mas eu sempre tento fazer a caridade, não desejo mal ao próximo, estou sempre orando e pedindo, ou seja, você está se esforçando para ser uma pessoa melhor. Por que você ainda sofre? Né? Por que ainda acontecem tantas coisas com você? Aí você vai se remontar, então, às causas anteriores. Ou seja, se você não encontrar nessa atual existência a causa para suas aflições, certamente, então, porque essa causa vai estar no passado, né? Em outras vidas que você já teve. E aí depois ele explica para a gente o porquê do esquecimento do passado, né? O porquê de nós virmos para cá com o véu do esquecimento. E também, né, por questão do caos que seria, né? Como você conseguiria conviver com alguém na sua família, sabendo que numa outra vida ele fez algum mal para você, né? E também que, por mais que a gente não lembre efetivamente, claramente, né, o que nós fizemos, o como foi a nossa vida, todos os nossos conhecimentos, né, todas as nossas vivências estão ali em intuição. Então, embora a gente não tenha lembrança, né, do que nós fizemos, nossa intuição não nega. É o que a gente fala, por exemplo, quando a gente encontra alguém que a gente nunca viu, mas que no momento em que a gente se reencontra, assim, a gente começa a gostar muito um do outro, como se já se conhecesse há muito tempo. Ou o contrário, pessoas que você nunca viu na vida já te despertam um certo... Você não quer ficar perto da pessoa, enfim, você não vai com a cara da pessoa, como se diz, né? O santo não bateu com o dela. Muitas vezes é o seu espírito reconhecendo ali naquele outro espírito alguma maldade, alguma outra coisa, ou às vezes até mesmo uma lembrança. O fato é que aqui não há... aqui nós estamos sempre nos encontrando, né? Por mais que a gente não conviva, provavelmente a gente encontra pessoas na rua que a gente já viveu em outras vidas. E nessa intuição nossa não nega. A gente sente mesmo uma afinidade com a pessoa.
Às vezes a pessoa passa no outro lado da rua, você vê e fica, nossa, acho que eu conheço aquela pessoa de algum lugar, não sei de onde. Você fica com aquela impressão. Só que você nunca viu aquela pessoa. Na verdade, o seu espírito, né, que reconheceu o outro. Bom, e aí depois ele vem falar para a gente os motivos da resignação. E isso é o mais importante. O porquê de ter resignação, né? O porquê acreditar em tudo isso, o porquê se manter ali resignado ao Pai. Né? Então ele vem mostrar para a gente que isso torna tudo mais fácil. Quando a gente aceita as nossas provas, aceita as nossas aflições, né? E quando a gente aprende a questão da fé, que é a fidelidade, que é a gente colocar a nossa vida nas mãos do Pai e deixar que Ele conduza e da forma como Ele estiver conduzindo nós aceitemos, então isso vai tornar tudo mais fácil, né? Vai ficar muito mais leve, vamos dizer assim. E aí depois ele vem falar sobre o suicídio, a loucura, né? Que realmente são assim o ápice do sofrimento, da aflição. As pessoas, quando elas chegam nesse ponto de uma aflição extrema, elas infelizmente acabam pensando no suicídio como uma forma de acabar com aquele sofrimento. E nesse item ele vem mostrar para a gente que não é bem assim, muito pelo contrário, que se nós desencarnarmos dessa forma, né, através do suicídio, nós vamos sofrer muito mais, porque além do sofrimento ali que nós já tínhamos, né, que fez com que a gente quisesse desistir, nós agora vamos sofrer mais ainda por ter cometido suicídio. Então, nós vamos continuar com os nossos problemas e vamos adquirir um maior ainda. Né? Então, e ele fala dessa questão aqui para a gente. E aí depois a gente começa com depois ele parte para as instruções dos espíritos, que são os próprios espíritos, né, espíritos superiores, espíritos de luz, que vêm falar com a gente, que vêm dar os seus conselhos, né, que vêm trazer entendimento para nós. Ele fala sobre o bem e mal sofrer, né, qual seria a melhor forma, né, entre o bem e o mal sofrer. Depois ele vem dizer o mal e o remédio, e ele coloca aqui o remédio, né, que o remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes. Um só é infalível: a fé, o olhar para o céu. Né? E ele fala também sobre a prece, a importância da prece, porque a prece faz com que nós elevemos o nosso pensamento, né? E com isso as nossas energias, né? E isso faz com que os bons espíritos se aproximem, fiquem ao nosso redor, e ali inspirando bons pensamentos, bons conselhos. Então, no momento de aflição, no momento de desespero, quando você faz a prece, primeira coisa, você se desconecta, mesmo que temporariamente, daquele problema em si. E você leva o seu pensamento ao alto. E aí, nesse momento, os bons espíritos, o seu mentor, todos ali à sua volta, né, fazendo aquele círculo de envolvimento ali, te envolvendo de muita energia e amor, e enviando os seus pensamentos também, as suas intuições para te ajudar na solução daquele problema que você está passando. Então, olha a importância da prece, né? A prece bem sentida. E a prece, gente, é difícil quando a gente fala da prece, porque a prece tem dois tipos, vamos supor. Vamos dizer assim. Você tem aquela prece automática, que é aquela prece que a gente repete aquelas frases, né, aquelas orações já decoradas e sem um sentimento. E tem a prece verdadeira, que é aquela conversa direta com o alto, que é aquela conversa entre você e Deus. E ali todos aqueles que estão, né, aquela pleiade de espíritos que estão ali em nome de Deus, em nome de Jesus, né, trabalhando nesse propósito, vão ali acolher a sua prece, vão te acolher. Então, a prece verdadeiramente é aquela que você faz de coração. Você pode fazer um Pai Nosso, você pode fazer Ave Maria, mas desde que você coloque ali o seu sentimento e que não sejam apenas palavras. Enfim, e aí ele coloca, aí a gente veio estudar agora então, a felicidade não é deste mundo. E realmente, né, a felicidade não é deste mundo, até porque ele coloca aqui um ponto interessante, que todos os atributos da felicidade não estão aqui na Terra. Ou seja, tem muitas coisas aqui que podem mesmo fazer com que a gente seja feliz, mas nunca aqui a gente vai conseguir a felicidade plena, porque ainda faltam instrumentos, né? Ainda faltam condições para que isso ocorra aqui. Então, de fato, a felicidade não é neste mundo, mas que a felicidade há de estar em outros mundos e de acordo com a nossa evolução. Nós vamos chegando lá. Então, quanto mais puro for o nosso espírito, mais feliz nós vamos estar.
porque nós vamos estar mais próximos do verdadeiro entendimento da verdade, tá? E aí a gente partiu, então, para uma outra aflição que atinge muitas pessoas. Acho que todas as pessoas, não tem como não ter aquela que não sente a perda de uma pessoa amada, né? E essa questão das mortes prematuras, que eu estava até conversando com a Teca, acho que no começo, justamente nesse sentido, que as pessoas, elas não, elas até aceitam a morte quando ela ocorre assim de uma pessoa que já é mais velha, né? Sei lá, com 90 anos. As pessoas até brincam assim, já estava fazendo hora extra, né? Porque acreditam que a idade determina, né? Não, aí, se você tem 90 anos, depois de 90 anos, se você for embora depois de 90 anos, não tem problema. E aí fica difícil, né, entender as mortes prematuras. E é uma coisa interessante, depois, no final, a gente vai falar sobre isso, sobre quem traz, o espírito que traz essas informações para a gente sobre a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Lá no final, a gente vê que é Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, né? E aí depois eu vou falar um pouquinho dele para vocês, justamente desse sentido, de que ele desencarnou e já, questão de um ano, mais ou menos, ele conseguiu ir dar a sua comunicação, né? E ele mesmo antes de desencarnar, ele já havia pedido a Kardec, né, que assim que ele desencarnasse, que ele fizesse todos os esforços, que ele sempre tentasse invocá-lo para que ele pudesse vir dar o seu testemunho, né? Então depois eu vou ler com vocês, o texto é bem legal. É importante a gente saber quem são esses espíritos que trazem essas mensagens para a gente, né? Porque a gente vê, Quer falar? Tá difícil aqui hoje. O que foi? Pera só um minutinho, Diego. Juan, fica com a Júlia, por favor. Fica com a Júlia, por favor. Ela tá me atrapalhando toda hora. Tadinha, de repente ela quer participar do curso. Que nada, quer perguntar outras coisas. Bom. Vai lá, Diego, desculpa. Imagina, e o mais importante é a gente conhecer quem são esses espíritos que trazem essas mensagens para nós, né? Porque tudo isso aqui foi construído, né? O livro dos Espíritos, né? O Evangelho, todos os livros eles começaram, né? Basicamente da reunião de muitos depoimentos de vários espíritos, né? Quando a gente vê, por exemplo, na Revista Espírita, né? Na Revista Espírita de 1859, por exemplo, e a gente começa a observar vários depoimentos de vários espíritos diferentes e muitos espíritos evoluídos e espíritos não evoluídos, vamos dizer assim, né? Enfim, mas todos eles trazem conhecimento e trazem coisas importantes. Então é bom a gente conhecer também a história para a gente saber que o que ele está falando naquele momento é reflexo do que ele foi, né? Então depois quando a gente for falar de Sanson, vai ficar mais claro isso que eu estou falando, tá bom? Na semana passada, então, a gente leu até o terceiro parágrafo, foi isso, né? Eu anotei aqui, no dia 27, a gente parou no crede-me. Não é isso? Alguém anotou também? Quer dizer, alguém não, a Alessandra, porque a Teca não estava na semana passada. Né? Então, para mim, vai começar no próximo. Então a gente parou no terceiro e ia começar o quarto, é isso? Isso. Então foi. Porque eu marquei no dia 20, eu marquei 27/6 no terceiro, então acho que foi quando a gente terminou. Então tá bom. Então nós vamos para o quarto capítulo, que é uma horrível infelicidade e tal, né? Isso. Tá bom. Você pode ler, por favor, Alessandra? Aí vai revezando É para não uma ficar... horrível... desculpa. Pode ir. É uma horrível infelicidade, dizeis que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperança segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra. Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados?
Aí, olha só que interessante, né? É uma horrível infelicidade, né? Pensar dessa forma, que uma vida tão plena de esperança seja tão cedo cortada. E ele pergunta assim, mas de quais esperanças quereis falar? A grande questão aqui é a seguinte, quando a gente fala, por exemplo, aquele jovem tinha tanta coisa ainda pela vida, pela frente na vida, podia ainda fazer tantas coisas, ainda conhecer tantas pessoas e fazer tantas outras coisas, e partiu tão cedo. Ora, o que ele coloca aqui para a gente é o seguinte, que na verdade é um privilégio quando isso ocorre, porque a gente pode evitar muitas outras decepções e a gente pode evitar escorregar e cair de muitas outras formas. Quando isso acontece, é porque o Pai assim o quis. Lógico que pode estar dentro do plano, né, do plano que foi traçado para a sua encarnação, claro, mas se isso ocorre, é por vontade do Pai. Então, se isso é permitido, certamente tem um porquê. E aí ele coloca assim, e aí a gente fala assim, não, mas ele poderia ter feito tanta coisa. Por exemplo, um jovem rico, não é? Quando a gente vê, por exemplo, um jovem rico, a família sempre fala, nossa, ele ia assumir os negócios da família, que ele ia ser diretor na empresa, que ele ia fazer o que ia acontecer, mas sempre colocando a questão material, não é? Ninguém nunca pensa, quer dizer, ninguém não, assim, mas as pessoas em geral não pensam no lado espiritual. Não pensam que ele veio aqui, aprendeu, conviveu, fez o que ele precisava fazer e voltou. E que ele vai vir outras vezes também. Mas as pessoas sempre colocam assim como triste ele ter partido, sendo que ele tinha tanta possibilidade de ser feliz, né, e poder gozar de todos os bens materiais, enfim, todas as outras coisas. E ele coloca assim: de quais esperanças quereis falar, né? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir o seu caminho ou construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se levar acima da matéria. Então, essa questão é muito forte, porque a gente sempre imagina a questão material. Nós estamos sempre preocupados, por exemplo, ele não constituiu família, não teve tempo de constituir uma família, ele passou na faculdade, mas não conseguiu assumir um cargo, quer dizer, tudo sempre no lado material. Não se pensa no lado espiritual, né? No que ele viveu, nos sentimentos que ele despertou, não é verdade? Nos amores que ele construiu, que ele vai levar com ele. E quem vos disse que ela não poderia ser cheia de amarguras? É verdade. E a gente só pensa, quando a gente pensa no lado material, a gente pensa no lado bem, né? Ou seja, nós pensamos no lado material, das coisas que ele poderia construir, das coisas que ele poderia gozar, mas a gente não pensa que nas amarguras que ele poderia ter sofrido também, nesse desenrolar dos anos que ele continuasse encarnado, não é? Existe uma coisa também que eu já vi num livro que era assim, a pessoa, ela vinha para cá e ela sempre repetia suas más tendências, né? Só que ela fazia isso quando ela chegava numa idade mais avançada, né? Isso não quando ela chegava numa idade mais avançada que despertava certas más tendências nela. E numa série de encarnações, ele começou a vir somente vivendo até entre 20 e 30 anos e desencarnando nessa idade. Até que seu espírito começou a lidar bem com aquelas outras más tendências e ele começou a suportar. Eu quero dizer o seguinte, que tudo há sempre uma razão para acontecer. Um espírito que vem e uma criança, por exemplo, que nasce com algum problema físico e acaba até desencarnando e sofrendo muito por conta desse problema físico, isso para ele é uma cura, né? Tem um propósito ali para ele. É que nós tendemos sempre a imaginar a criancinha, pequenininho, bebê, e esquecemos que ali tem um espírito, que na verdade pode ser até muito mais velho, né, espiritualmente, do que a própria mãe, o próprio pai. Então, se ele vem com aquele problema e acaba desencarnando por isso, certamente que há uma razão, né, para que isso ocorra. Então, quando a gente está falando aqui dessa questão de que, não, mas ele poderia ter vivido tanto e ter feito tantas outras coisas, mas ele poderia ter sofrido mais também, né? Ele poderia ter também encontrado mais amarguras. E ele continua. Pode falar. A gente ainda vê a morte como se fosse uma coisa muito ruim, né? Uhum. Se você enxerga como uma transição, fica mais fácil. Aí eu acho que a gente acaba perdendo essas ideias, né? De que morrer velho
já está na hora e morrer cedo, né? Aparentemente, com 20 anos, tá errado. Né? Isso. É o que a gente até estava falando na semana passada, que a Teca não estava, mas a Alessandra até falou desse pensamento e é verdade. A gente enxerga, né, a morte como uma coisa ruim. Tanto é que para a gente, quando a gente quer desejar o mal a alguém, né, a gente fala, esse merecia morrer, ou esse merece morrer, como se fosse algo ruim. Um criminoso, por exemplo, que comete um crime, nós desejamos que ele, esse merece morrer, não merece ficar aqui. Quando, na verdade, ficar aqui para ele pode ser muito mais, pode trazer muito mais aflições do que partir, né? Então, essa questão da morte, na verdade, como a Alessandra colocou, é apenas uma transição. Ela, né, você está encarnado e passa a estar desencarnado. É somente isso. Só que a gente tem ainda esse sentimento, né, da posse, né? A gente ainda é muito possessivo com as pessoas que a gente ama, a gente quer as pessoas que a gente ama perto da gente, o que é natural, quando a gente ama, a gente quer a pessoa perto. Agora, a questão é quando a pessoa desencarna, como a gente lida com isso? Como a gente lida com essa separação? E aí que eu falo da doutrina espírita, né? Da bênção que é a doutrina espírita, por consolar e explicar. Eu não vejo por aí outras doutrinas ou, enfim, outras religiões que explicam tanto e exemplificam tanto quanto a doutrina espírita faz, né? Porque ela não somente explica como essas coisas acontecem, como é a transição, como é o mundo de lá, mas ela simplesmente traz as pessoas, né, os espíritos desencarnados, para eles mesmos contarem, né, a sua versão, o seu entendimento. E a gente vê nesses relatos, né, desses espíritos, essa diferença de visão. Cada um enxerga de uma maneira diferente o plano espiritual, né? Uns estão lá no plano espiritual, enxergam tristeza, rancor, né? Porque desencarnaram com esses sentimentos. E outros, né, que chegam lá, se sentem libertos, né? Sentem aquela liberdade de, enfim, poder agir livremente, né? De não estar mais preso a nenhuma situação da matéria. Então, a grande questão é que a gente vê a morte ainda como uma coisa ruim, né? É uma coisa difícil. E a gente tem dificuldade de lidar com isso justamente por conta das nossas más tendências, dos nossos sentimentos errados. Quando a gente ouve, por exemplo, na carta de Paulo, né, quando ele fala do verdadeiro amor, né, que o amor ele quer a liberdade, né? O amor quer ver o outro bem. Então, eu acho que é nesse sentido também. A gente tem que pensar um pouco naquele que desencarnou. Como que ele está? Será que ele não está melhor do que ele estava aqui? E lá, será que lá ele também não está com os outros familiares, que são os nossos também, que agora está lá matando as saudades e revendo todos eles? Quer dizer, será que ele não está feliz? Será que nós não estamos, então, projetando a nossa infelicidade nele, né? Julgando que ele também esteja infeliz, já que ele está distante dos seus? Enfim, é uma coisa muito difícil de a gente lidar, mas a gente deve sempre colocar no lugar do próximo, né? E imaginar que se para ele também não estaria, não é melhor. Como a gente falou também daqueles que estão acamados, que estão passando por doenças e desencarnam. Algumas vezes a gente ainda pensa que era melhor a pessoa ter ficado aqui, que você, né, queria ficar cuidando dela e tal. E esquece de pensar que agora ela está liberta, que ela não está mais com aquela doença, que ela não está mais sentindo as dores, né? Enfim, é difícil, porque a gente quer a pessoa perto da gente, né? Mas a gente tem que pensar no lado dele também, daquele que desencarnou. Mas aí, como a gente estava falando nesse sentido do que é a vida, uma vida boa aqui, né? Vamos dizer. E que as pessoas deveriam ter a oportunidade de viver até o final para passar por todas essas oportunidades. E ele coloca aqui que realmente a gente vai passar por muitas oportunidades, mas muitas dessas oportunidades poderiam ser de amargura, né? Poderiam causar mais dores e dar mais chance para a pessoa adquirir mais dívidas, né? E ele continua lá. Contai, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados, né? Então, quer dizer, a gente coloca como uma felicidade verdadeira, né? Quando a gente consegue aqui nessa vida atingir todos esses sonhos, né? Que a gente tem aqui na matéria. Então, o que vale mais? É a gente querer cargos e status aqui,
nós darmos valor aos bens materiais, à vida material, ou nós então darmos valor à vida do espírito, né? Ou as coisas que vão fazer com que o espírito evolua. Então, essa é a grande questão. O que nós vamos fazer aqui, né? Nós, espíritas, a gente sempre tem essa visão. A gente está sempre pensando no lado espiritual. A gente entende que a matéria é necessária, que a gente tá, mas a gente sempre pensa que a nossa vida não é aqui. A gente tem esse entendimento. E a gente tem exemplos, né, que mostram para a gente isso. Agora, muitas pessoas não têm, né? Muitas pessoas pensam assim. E eu acredito que até espíritas ainda pensem também um pouco nesse lado de querer ganhar os tesouros da terra ainda, né? Mas isso faz parte, é tudo um processo. A questão não é julgamento. A questão aqui é entendimento, tá? Bom, alguém quer falar alguma coisa nesse sentido, né? Não? Fala, Lê. Tá coçando a língua para falar, vai. Não? Então vamos continuar lendo lá, por favor. Regozijai-vos, né? Uhum. Regozijai-vos ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Então, olha, é isso que a gente estava falando agora há pouco, né? Dessa questão de que, para eles, será que para eles não é melhor, né? Onde eles estão? E a gente que é espírita, a gente sabe que para um espírito estar preso à matéria, preso a um corpo, é muito difícil, é dolorido por um espírito. E tanto é que o espírito precisa gozar dessa liberdade ainda. Por isso que nós temos o sono, né? O corpo descansa, mas o espírito não. E para o espírito é uma liberdade, né? O sono do corpo. É o momento em que o espírito pode voltar a ser ele mesmo, né? Na sua mais completa essência. E de lá ele vai para onde ele quiser. Se ele quiser ir para regiões mais baixas, se ele quiser ir para cursos, palestras, ajudar, enfim. Mas ele está livre do corpo, né? O seu corpo está aqui descansando, né? Se refazendo, e ele consegue partir e para fazer outras coisas. E no momento do desencarne, ele coloca isso para a gente, né? E também levanta a questão, se não é um egoísmo nosso, querer que a pessoa permaneça aqui sofrendo com a gente. É como se a gente ficasse triste, assim, agora eu vou ter que sofrer sozinho. É bem isso, né? Fala, nossa, mas agora eu vou ter que passar minha vida sofrendo sozinho, a pessoa estava Não, aqui vai ficar sofrendo. aqui, vai ficar sofrendo junto. Não, você não me ama, então você tem que sofrer junto comigo até o fim. Não é isso a questão, né? O propósito não é esse. Então, é realmente um egoísmo nosso ainda querer que a pessoa que a gente ama, gosta tanto, fique aqui com a gente sofrendo. Como a gente sabe que aqui é um planeta de provas e expiações. Aqui a gente tem momentos de felicidade, mas ainda não será nosso momento, não será uma felicidade plena. Até porque o mundo que nós estamos não tem, né, toda a estrutura e não tem tudo para a gente ser feliz. Então, por mais que a gente se esforce aqui para ser feliz e fazer as coisas, ainda não vai ser nesse mundo. Mas aí ele coloca, será que não é egoísmo, então, a gente querer que a pessoa sofra aqui com a gente? E aí depois ele ainda fala que essa dor concebe naquele que não tem fé e que a morte, né, é uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada do seu envoltório corporal. Né? O que a gente sempre estuda e lê é que o corpo fora da matéria, ele tem o quê? A sua consciência expandida, né? E os seus outros sentimentos, eles são, vamos dizer assim, contraídos, né? São ali esmagados. Então, dentro dessa sua consciência, ele consegue enxergar a si mesmo.
Então ele vê a importância do mundo, a importância das coisas. É uma liberdade mesmo, né? Ele ficar longe da matéria. Lógico que para cada espírito isso pode demorar um pouco, né? Chegar a esse entendimento pode demorar um pouco mais. E isso não é garantido só porque a pessoa aqui desenvolveu intelectualmente, ou mesmo se desenvolveu espiritualmente, ainda não é garantido, não é uma certeza absoluta que ao desencarnar ele não vai passar por perturbação, que ele não vai passar por dúvida, que ele não vai passar por essa questão da falta de fé, vamos dizer assim, né? Mas, de todo jeito, é uma liberdade, né, para o espírito estar livre do envoltório corporal. E aí ele fala de uma das coisas que eu acho mais bonito na doutrina, quando fala assim dessa questão da morte e tal, para as mães. Porque, sem dúvida, eu sempre penso muito nisso, mas o que eu vejo é que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima do verdadeiro amor, né? Daquele amor incondicional, né? Daquele amor verdadeiro que você tem por um filho. Porque, né, se a gente imaginar, não há nada que um filho faça que vai fazer com que a gente deixe de amar ou deixe de querer cuidar daquele filho. E é mais ou menos isso que nós deveríamos ter, mais ou menos não, é exatamente isso que nós deveríamos ter por todas as pessoas, né? Mas eu falo das mães porque as mães sofrem muito com a partida de um filho. Porque é muito sentimento ali envolvido, né? Tem a questão da posse, como eu falei, né? As mães, que ele tem a questão da possessividade com seus filhos, de achar que são seus, enfim. Até quando se casam, né? Elas não se conformam, é difícil, elas não querem nem se afastar e também não querem que o filho ou a filha vá viver em outro lugar, enfim. É muito difícil para a mãe a separação, ainda mais a separação por uma morte. Mas aí a doutrina vem explicar para a mãe, né? Sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Só isso já, né? Já é um alívio muito grande, porque se tem o pensamento de que a morte distancia as pessoas. Ora, o que liga uma pessoa a outra? O que liga uma pessoa a outra não é a questão física. O que liga uma pessoa a outra é o amor. É o amor que liga uma pessoa a outra e que as mantém ligadas. Então, se uma mãe que ama o seu filho, o filho que ama a sua mãe, não há morte, não há nada que fará, nada disso fará com que eles fiquem separados. Então, já explicando dessa forma que né, que eles estão perto de vós. E ele fala assim: seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os embriaga de alegria. E isso aqui é um ponto muito importante quando a gente fala da questão da morte, né? Porque os espíritos, eles sentem os nossos sentimentos, né, os nossos pensamentos para com eles. Então, quando a gente pensa neles, relembrando coisas do passado, situações engraçadas, situações de declaração de amor, né, daquela questão onde a pessoa prova o seu amor pela outra, né? Isso eu falo em modo geral, não só entre casais, mas entre amigos também, né, entre parentes. Isso existe muito, né? Então, quando eles se lembram dessas situações, eles ficam muito felizes. Eles sentem essa energia, eles relembram junto com você as imagens e tal. Agora, do contrário também, né? Ele fala que mas também vossas dores desarrazoadas, ou seja, sem razão, né? Não foi só eu. Então, essas dores sem a razão, né, sem ter um pensamento claro, os afligem, porque elas denotam uma falta de fé. E é justamente isso. Eles ficam tristes, porque lá eles têm a consciência de tudo que aconteceu, o porquê, o que está acontecendo, né, o que vai acontecer assim nos próximos instantes. Então, eles têm essa consciência, como eu falei lá, eles estão com a consciência expandida. E aí eles ficam tristes ao perceberem que você não está com esse entendimento, né? Eles ficam tristes por eles acabam até se sentindo culpados, né, por terem causado essa dor. Alguns que têm assim um conhecimento espiritual, às vezes também se culpam no sentido assim, eu deveria ter insistido mais nos conhecimentos espíritas para não sofrer tanto, né? Às vezes, por exemplo, numa família, você é espírita, mas os outros familiares são evangélicos. E aí, às vezes, para você evitar o conflito, você evita falar da doutrina, falar dos conhecimentos que você tem. E aí, quando desencarna, você vê a dificuldade deles
né? Ou daqueles que acham que você vai estar dormindo. E aí você tenta se comunicar, mas a pessoa não aceita, ela bloqueia, né? Então, quando você tenta aparecer, ela fica com medo, né? Ela acha que é o demônio, porque você, na verdade, está com Deus, descansando, dormindo, você não está ali. Olha a dificuldade. Então, às vezes, se você tivesse falado que isso é possível, que isso acontece, que talvez você vá fazer isso, né? Fala assim, ó, eu sou espírita e assim, assim, assim. Quando eu desencarnar, talvez eu venha aqui visitar vocês em sonho e vou estar sempre aqui com vocês. Então, às vezes, ter falado isso é o que a gente estava falando na semana passada da questão da semente. Às vezes, a pessoa não vai levar a sério, não vai querer saber de nada do que você está falando. Mas a semente foi plantada. A sementezinha foi plantada. E você plantou a semente, outras pessoas vão regar. Então, eu quero dizer o quê? Outros acontecimentos na vida dessa pessoa vão fazer com que germine aquela semente. Pode ser outras pessoas, podem ser acontecimentos dolorosos, que vão fazer com que ela procure atendimento, né, em uma casa espírita, por exemplo, né? A gente sabe que nada na vida da gente é por acaso. Tudo tem uma razão. Eu até queria só comentar rapidinho nessa semana passada. Uma pessoa me falou que uma pessoa que acabou de desencarnar, acho que fazia 2 dias que tinha desencarnado, apareceu para ela, né? E ela ficou assim sem entender e tal, porque ela não sabia que a pessoa tinha desencarnado. E aí depois ela foi ver que a roupa, às vezes até arrepia de falar, mas a roupa com que ela foi enterrada, né, que ela foi para o velório, foi a mesma roupa com que ela apareceu no sonho. E ela não sabia. Ela perguntou, né, qual que era, e a pessoa falou como é que era a roupa, e ela falou, nossa, era a roupa com que ela estava aqui, né? Ou seja, a pessoa foi lá conversar com ela, foi lá falar, pedir ajuda. Ou seja, a espiritualidade conduziu aquele espírito para até a médium, que a médium poderia ajudar. Mas a médium ainda não estava preparada, né? Ela ainda não teve fé suficiente para ajudar. Então, a questão que ele fala aqui, que os espíritos eles sentem essa nossa falta de fé. Eles ficam tristes, porque lá eles têm a certeza de que tudo que aconteceu foi programado e que muitas vezes você estava junto na programação. Você estava lá, você sabia que ia acontecer. Só que aí você, por falta de fé, por não acreditar na sua intuição, por se prender muito ao egoísmo, né, essa questão da possessividade, enfim, por conta desses outros sentimentos mais baixos, você acaba não entendendo e não percebendo a grandeza da coisa. Então, às vezes, ele está lá sabendo que tudo o que aconteceu era para ter acontecido, e aconteceu da forma como tinha que acontecer mesmo, e ficam tristes por ver que você ainda não entendeu, que você não aceita e que você não está feliz por ele, né? O tanto quanto ele está, você não está. Então, para eles é muito triste. Isso, às vezes, as mensagens dos filhos para as mães, quando o Chico recebia, né? Ele falava, às vezes eles falavam, né? Para não chorar tanto, que ele estava bem. O sofrimento dela era muito maior, né? Isso. E ele sempre vem, na verdade, para tentar acalmar a mãe nesse sentido, né? Sempre falando, mãezinha, eu tô aqui, eu te vejo, eu tô bem, não chores. E falando da questão também das boas lembranças, né? Que isso felicita, mas quando ele vê ela sofrendo por ele, ele fica triste. Às vezes eles pensam até em querer dar um jeito de voltar ainda nessa existência atual para acalmar o coração da mãe. Tamanha é a aflição desse espírito, né? Por amar tanto aquele ser e ver aquele ser sofrendo tanto por ele, né? Então, olha como é difícil. Mas a doutrina espírita vem nos ajudar nesse entendimento. Nós devemos, além da clareza desse entendimento, nós devemos também explicar para as outras pessoas, quando possível, nem que seja somente uma sementinha, nem que seja pelo menos para despertar a curiosidade, né? Por isso que eu, particularmente, eu apoio os livros, os romances espíritas, né? Porque eles são a forma mais carinhosa de chegar ao coração e despertar para o espiritismo. É muito difícil quando você entra na doutrina espírita, por exemplo, você vai no primeiro dia, faz um curso e começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo e você começa a ter que se ver de frente com as suas más tendências. A maioria das pessoas desistem, porque é difícil, né? Você quer olhar para você e achar uma coisa bonita e você olha e só vê defeito. Mas aí você continua estudando a doutrina e você vê que nós somos, sim, imperfeitos. E todos somos, mas também somos perfectíveis. Ou seja, nós temos a capacidade de aperfeiçoar e nos tornarmos pessoas melhores. E é por isso que nós estamos aqui.
É para isso que serve o Evangelho. Jesus deixou bem claro que ele era a verdade, o caminho e a vida, nesse sentido. E se nós queremos realmente evoluir e passar bem por essa encarnação, nós devemos trilhar o caminho dele, né? Devemos seguir os ensinamentos e viver como ele viveu. Não só no sentido dos sacrifícios, né? Mas a questão da fé, de saber que você está ali fazendo e vivendo para evoluir e porque tem um plano em cima daquilo, né? Não é nada aleatório. E nesse sentido, ele fala assim, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Muitas vezes isso também. As pessoas que não aceitam a partida da outra, né, que ficam lá se perguntando e questionando o porquê de tudo, né, que é acontecido, é uma falta de fé e também é uma revolta contra Deus, porque então você não está aceitando que existe um Pai que está no controle de tudo isso, que sabe muito mais do que você, e você mesmo assim ainda não aceita, né? Então, para eles, eles veem como uma forma de não ter fé e também de uma revolta nossa contra Deus. E isso deixa o espírito muito triste, tá? Então, continua, Alessandra, por favor, o último parágrafo. Por favor. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. É isso aí. Samson. Então, olha só. Você ia falar? Isso. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados, e se perdides a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas. Então, olha a questão só da prece, né? E olha a diferença quando a gente evoca o Espírito, pedindo para que ele seja abençoado. Vamos imaginar, por exemplo, um espírito que desencarnou e que esteja numa condição ainda não muito boa, que ainda esteja distante ainda desse despertamento consciencial, né? Ainda está preso à matéria, aos vícios da matéria, mesmo estando no plano espiritual. E aí ele está perdido, vamos dizer assim, né? Mas olha o poder da nossa prece, quando a gente pega, evoca aquele espírito, pede para que ele seja abençoado, para que ele seja envolvido de luz, de paz. E como eu falei, numa prece sincera, ela é sempre atendida, né? Ela é sempre acolhida por algum espírito de luz. Nenhuma prece bem sentida fica sem resposta, nunca. Sempre haverá um espírito que vai se compadecer da sua dor, da sua aflição, e em nome de Deus e de Jesus ali, ele vai atuar e vai te ajudar. Então, a prece sempre vai encontrar algum espírito que vai acolher, sim, o seu desejo, o seu pedido. E, lógico, dentro das leis naturais, vai, sim, ajudar aquela pessoa a quem você está pedindo na oração, né? Bom, eu vou só falar aqui, então, do Samson. Eu tenho até um texto aqui que eu tinha lido ontem, li hoje também, que, na verdade, é uma breve biografia que tem no texto, né? E ele fala que, no final, deixa eu só abrir aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar. Cadê aqui? Eu vou compartilhar a tela com vocês, porque a gente vai lendo, fica melhor, tá bom? Só um minutinho. Então, vamos lá. Ó, cadê? Ó, então, tá lá, ó, Samson. Como ele está escrito aqui mesmo no final, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, tá lá, Samson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Bom, só para a gente relembrar aqui, a Teca já deve saber também, a Alessandra já sabe, com certeza, sobre Kardec ter constituído, né, ter formado a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Então, logo depois que ele lançou o Livro dos Espíritos, ele então criou essa sociedade, né, com o intuito de debater, né, os assuntos espíritas.
E foi daí que vieram, então, as revistas espíritas, né? Então, todo mês tinha uma edição. No final do ano, havia compilavam, né, todos os 12 fascículos num só. E a gente tem hoje aí os livros, né, da Revista Espírita. Né? Então, tem um ano lá de 1859, 60, 61, até 69. Né? Enfim. Então, Sanson foi membro, né, dessa sociedade. Ele trocava cartas com Kardec. Né? E Kardec falava muito bem dele, que ele era um espírito evoluído, que ele tinha um entendimento, que apesar dele estar sempre envolvido com muitas tarefas, com muitas coisas e tal, ele nunca perdeu o bom humor. Ele era um espírito bem-humorado. Enfim, lá ele fala assim: Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, né? Eis a forma como o espírito se identifica, assinando a mensagem perda de pessoas amadas, que está lá, que é essa aqui que a gente leu, né? Mortes prematuras, evangelho, tal, tal, tal. Sanson era membro da Sociedade Espírita de Paris e desencarnou em 21 de abril de 1862. Mas olha lá, que ano que ele deu essa declaração? 1863. Né? Então, menos de um ano depois, ele deu essa declaração aí, que serviu aí para Kardec colocar na Instruções dos Espíritos. Então, ou melhor, após mais de um ano, né? Então foi depois de 21 de abril que ele deu a declaração. Então, após mais de um ano de sofrimentos cruéis, né? Conforme nos informa o codificador na Revista Espírita do mês, quase 2 anos antes, o senhor Sanson dirigira a Kardec, na qualidade de presidente da dita sociedade, uma carta onde solicitava que, após a sua morte, fosse evocado, e o mais imediatamente possível. Né? Isso fazia reafirmando um desejo que expressa há cerca de um ano. Ou seja, um ano antes, ele já pedia para Kardec, porque intuição, ele fala aqui, né, que ele já tinha essa intuição de que ele ia desencarnar. E é uma coisa assim curiosa para a gente também, uma reflexão, que o espírito sente quando está na partida dele. Mas muitas vezes, como ele está preso ainda aos sentimentos, à materialidade, ele não percebe isso. Mas tem algumas pessoas que percebem, e vocês podem até ver, não tem casos, por exemplo, de pessoas que se despedem de maneira diferente, né? Tem casos, assim, ele nunca dava tchau. Nesse dia ele veio, me abraçou, deu tchau e falou, ainda fica com Deus, coisa que ele nunca falava. E aí desencarnou. Aí a pessoa fala, nossa, parece que ele sabia mesmo que ia desencarnar. E sabe. Muitas vezes o espírito sabe. Porque a morte, gente, é uma transição. Não é nada obscuro, não é nada místico, né? É uma transição. Assim como há um planejamento e há um tempo para que a gente venha e encarne, há também o desencarne e também há um planejamento para esse desencarne. Pode acontecer antes por N razões, suicídio indireto, como a gente fala, a gente ouve no meio espírita, né? Que a gente vai drenando as nossas forças, as nossas energias, e acaba ficando sem elas para até o final, como a gente era planejado. Então, por exemplo, a pessoa que era para viver até os 50 anos, né, na sua adolescência, na sua juventude, desperdiçou essa energia com bebidas, com drogas, com mulheres, enfim, com tantas outras distrações, e acabou que antes de chegar nos 50, ele já tinha acabado com o seu corpo físico. Né? Então, quer dizer, ele era para ele ter ficado mais tempo, mas pelo seu livre-arbítrio, pelas suas más decisões, acabou abreviando a sua partida, né? E aí depois ele fala assim, que Allan Kardec compareceu com alguns membros da sociedade ao local onde se encontrava o corpo, né, do senhor Sanson, e ali, 1 hora antes do enterro, deu-se a sua primeira comunicação, onde demonstrou plena ciência de sua situação, afirmando que, após 8 horas de sua morte, recobrara a lucidez das suas ideias. Gente, isso é tão importante, né? Esse entendimento, essa leitura. E mais para frente, eu não sei, talvez ainda esse ano, não sei, mas eu queria que a gente começasse o estudo da Revista Espírita, né? Eu queria que a gente começasse o estudo da Revista Espírita antes até mesmo do estudo do Livro dos Espíritos, mas aí a gente vai conversar e vamos ver mais para frente. Por que isso é importante? Porque a gente tem muito intuição e às vezes não tem ainda tanta bagagem, vamos dizer assim, para comprovar aquilo que a gente tem em intuição, né? E aí vem aqui uma declaração de um espírito falando que 8 horas após a sua morte, ele recobrou a lucidez das suas ideias, né? Ou seja, passou aquele período da perturbação, 8 horas, né? E aí depois ele continuou. O médium que serviu de intermediário foi o senhor Lemier.
que jamais tinha visto o senhor Samson, né? E desconhecia o seu caráter, seus hábitos, e muito menos sabia se que ele tinha filhos, né? Enfim, e que na mensagem é mencionado, provando a sua autenticidade. E é sempre assim quando a gente ouve as mensagens sérias, né? É sempre de médiums que não conhecem o espírito, não conhecem a vida pregressa do espírito, né? E aí ele continua lá dizendo assim, que à beira do túmulo, Allan Kardec discursa apresentando o Sr. Samson como um homem de bem, em toda a extensão do vocábulo. Diz ainda que ele era dotado de uma inteligência incomum, desenvolvida por uma instrução variada e profunda. Simples nos seus modos de vida e aplicava sua atividade intelectual em pesquisas e invenções, né, muito engenhosas, que, no entanto, não lhe trouxeram resultados. Enfim, ele mostra toda a vida do Samson, né, que ele, antes de desencarnar, ele já tinha pedido para Kardec que o invocasse para dar essa declaração. E ele continua falando, né, do Samson, quem era Samson e tal. Ele fala que era um dos homens que jamais se aborrecem, porque sempre estão pensando em algo sério, né? Então ele nunca perdia o bom humor. E ele coloca assim: nos dias 25 de abril e 2 de maio do mesmo ano, de 62, outras 2 palestras ocorreram, em que, ainda servindo como médium, o espírito Samson responde às questões mais delicadas da situação dos espíritos após a morte física. Bom, isso aí ele continua, né, nessa edição, na edição de junho, está aqui embaixo, ó, que a gente vê, de junho de 1862. E lá depois ele continua, então, como ele fala aqui, respondendo essas questões. E é bem interessante, gente. Depois eu vou disponibilizar no grupo lá a outra parte, e aí quem quiser ler e tal, claro, enfim, é muito interessante de verdade. Então é sempre bom a gente conhecer, né, quem são esses espíritos que trazem a mensagem para a gente, né? Lógico, quando a gente fala, por exemplo, Emmanuel, São Luís, Santo Agostinho, então aí fica até mais fácil, porque a gente já conhece um pouco da história. Mas agora, quando ele falou aqui Samson, e aí eu li aqui, assim, antigo membro da Sociedade Espírita, quer dizer, ele conviveu com Kardec, então ele era contemporâneo a Kardec. E olha só que importante, não é uma coisa assim de um espírito que viveu, sei lá, 300, 400 anos antes. É alguém que viveu junto com Kardec, conviveu com ele, né? E você vê assim que em pouco tempo depois que ele desencarnou, 8 horas, ele já estava dando declaração. Ou seja, nem sempre quando a gente lê nos livros espíritas, né, tanto sofrimento, gente que passa tanto tempo nos chamados umbrais, né, que na verdade são regiões onde, enfim, a nossa mente se liga, né, a nossa mente cria laços a esses ambientes. Na verdade, não é enfim, não é o umbral, não é um lugar físico mesmo, podemos dizer, né? É mais um estado consciencial. Mas a gente sempre lê, né? E que os espíritos vão passar pelo umbral, que vão passar anos e tal. E não é assim. Nós vamos viver lá como nós vivemos aqui. Se aqui nós estamos assim, como vocês duas aí, ó, procurando entender, lendo, estudando, querendo ser uma pessoa melhor, lá vão continuar assim. As pessoas que sofrem muito lá são as pessoas que também estão sofrendo aqui. Então, elas continuam sofrendo pelos mesmos motivos. A ideia é vir aqui para se livrar dessas más tendências, dessas coisas que tanto fazem a gente sofrer. E é só a gente interrogar a nossa consciência. Por que nós sofremos? Quais são as nossas maiores aflições? E por que nós temos essas aflições? Né? E aí a gente também vê o nosso convívio com as outras pessoas. O que deixa tão difícil de eu conviver com tal pessoa, com outro fulano? Será que não é a minha má tendência? Será que não são as minhas dificuldades, né? Às vezes nós somos impacientes, né? Nós não temos paciência, às vezes com as outras pessoas. Enfim, outras más tendências nossas. Por exemplo, nós mentimos, vamos supor, não sei. A pessoa está acostumada a mentir. Então, mente, e todas as suas aflições, suas dores, suas dificuldades, é porque você não consegue ser verdadeira consigo mesma e nem com os outros. Então, veja, a gente está aqui para analisar as nossas dificuldades. Nós estamos aqui para nos transformar. Nós não estamos para transformar ninguém, nem mesmo o mundo. Porque o mundo só vai ser transformado pelo reflexo das pessoas que aqui estão. Então, por isso que fala-se sempre, né? Você quer mudar o mundo? Mude a si mesmo. É nesse sentido. Porque só vamos conseguir alguma mudança e fazer a diferença na vida de alguém quando nós mudarmos.
E é o que a gente estava falando, né? Por que que a gente às vezes sofre influência dos espíritos para nos afastarmos, por exemplo, da doutrina, dos estudos, né? Porque na medida que nós vamos melhorando também as pessoas que estão ao nosso redor. Os nossos filhos, né? Marido, esposa, mãe, pai, todas as pessoas que têm contato conosco. Porque então o nosso tipo de conversa muda, né? Se antes a gente estava sempre ali falando, sei lá, sobre assuntos fúteis ou qualquer coisa do tipo, e de repente agora nós estamos só falando de doutrina, não, só falando de doutrina, doutrina, doutrina. Às vezes a pessoa até fala assim, nossa, que cara chato, só fala de espiritismo, só sabe falar disso, né? Mas imagine então para os outros espíritos que não estão ainda nesse estado de adiantamento, como que eles não ficam quando estão perto de você, sempre escutando você falando de espiritismo e falando de coisas boas, de caridade e tal. Então, eles também não têm esse interesse de que você mude e que você também mude as outras pessoas. Porque às vezes eles estão ali obsediando alguma das pessoas, enfim, tem alguma dívida com algum daqueles outros familiares. Então, eles não querem que eles melhorem, eles querem que eles sofram junto com ele, né? Eles querem ali sofrendo junto com eles. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido também. Então, por isso que é tão importante a gente estar olhando para nós, né? E vendo quais são as nossas dificuldades, né? O que nós podemos mudar. E outra coisa, acho que é a mais importante. Não queiramos mudar tudo. A gente tem esse negócio que a gente vem para cá com esse desespero de querer evoluir e lá a gente já, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu tenho que mudar isso, mudar aquilo e tal. E aí a gente vem para cá e às vezes fica nesse desespero. Peraí, gente, deixa eu só ver. Peraí, só um minutinho. Pronto. Então aí a gente vem para cá com essa vontade de mudar as coisas, desesperado, né? Nessa ânsia. E a gente quer mudar tudo, a gente quer sair daqui espírito perfeito, né? Ou mais perto do perfeito possível. E não vai ser assim. Então, que a gente escolha, né? Pelo menos uma, vamos colocar dessa forma, assim. Minha maior má tendência é X. Então, se esforce para mudar aquele X, para transformar em Y, em Z, em outra letra, né? Por mais que ela não chegue a ser um A maiúsculo, bonito, mas aí ela já não vai ser mais um X, né? Vai ser uma outra letra. Então, quer dizer, você já vai ter mudado alguma coisa. Então, às vezes, a gente se decepciona e fica triste conosco porque a gente quer mudar as outras coisas e não consegue, quer mudar tudo de uma vez. Então, vamos ter calma, vamos ter paciência, né? Paciência, principalmente com as pessoas que dividem a jornada com a gente, né? E entender que cada um está no ponto da sua jornada evolutiva. E paciência, né? Essa paciência que a gente tem com as outras pessoas, ela nasce pelo amor, né? A gente ama tanto que a gente tolera, aceita e tenta sempre, enfim, ajudar a pessoa de todas as formas, porque a gente ama. Então, quando a gente ama, é assim. Então, vamos exercitar essa questão do amor, amor ao próximo, aos nossos familiares, né? Enfim, a todos. A gente, não sei, alguém quer falar alguma coisa nesse sentido? Sobre essa vontade, né, de mudar as coisas, né, na própria vida? E se vocês acham também que vocês querem mudar tudo de uma vez e se desanimam quando não conseguem mudar, como é que é? Porque eu, por exemplo, tenho esse problema, sabe? Eu quero mudar tantas coisas na minha vida e às vezes não consigo mudar. E aí eu fico, putz, nossa, mas por quê, né? O mais difícil, eu acho que é você saber, você ter consciência, né? É por isso que às vezes eu até lembro sempre do Raul Seixas, que ele falava, pena não ser burro, eu não sofria tanto. Porque quando você é burro, né, no sentido ignorante, assim, que você não tem conhecimento da coisa, é mais fácil, porque você não sabe, né? Agora, quando você tem conhecimento, você sabe, aí você lê, pois é, aí você lê e o ensinamento fala exatamente aquilo que você está pensando, aí você fala, e agora? Abriu a consciência, já era, não volta mais ao normal. Exatamente. Tem jeito. Abriu a consciência, não volta mais. Eu acho que a grande tarefa, né, de qualquer espírito que encarne aqui é o despertar. É o despertar para a sua verdadeira vida, né? Porque a gente vem para a matéria e a gente fica aqui dormindo, junto com todos os outros materialistas, né?
Não, porque é matéria, tem que trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, construir casa, carro, casa na praia, não sei o quê, porque essa que é a felicidade. A gente tem esse entendimento de que a gente se acercar de todas as possibilidades que freiem, né, as condições de fazer com que a gente sofra, vai nos trazer felicidade. Ou seja, se nós tivermos muito dinheiro para pagar um plano de saúde, para que a gente não precise passar pelo SUS quando ficar doente, isso para a gente seria um motivo de felicidade, vamos dizer assim. Ter um bom emprego que te permita não só pagar todas as suas contas, mas que também te sobre dinheiro para viajar e aproveitar as outras coisas também. Ter um alto cargo naquela profissão que você escolheu também. Então, a gente sempre está colocando a felicidade nos bens materiais, nos cargos, nas posses, não é? E isso é muito difícil, porque quando a gente não atinge, a gente se sente infeliz. Então, eu acho que o mais difícil é a gente despertar para a nossa verdadeira vida. Então, quando a gente desperta, a gente entende que a gente veio aqui para amar, para viver, para aprender. Quando a gente fala, por exemplo, que o importante não é o fim, né? Não é o fim, não é a perfeição. O importante é o caminho. Por isso que é tão importante isso e as pessoas não entendem. Então, mas por que já não nasce perfeito e acaba com tudo isso? Mas qual é o mérito? Né? E as histórias, como é que você vai contar a sua vida? Você não teve história. Então, olha a diferença. Você poder, mais para frente, né, no caso, por exemplo, você desencarnou, você poder citar as coisas que aconteceram com você, né, as coisas que aconteceram, você poder falar como você passou por aquilo. Eu li um texto hoje, que eu não sei, acho que foi no grupo, mas que falava nesse sentido, de que a gente aprende muito mais com aquilo que deu errado do que com aquilo que deu certo. Porque o que deu errado fica aí martelando a nossa cabeça, a gente fica vendo as possibilidades. Ah, mas deu errado porque eu pensei assim, porque eu agi assim, porque não sei o quê. Quando dá certo, você fica feliz, porque deu Porque certo. você fez várias tentativas, né? Também. E você fez várias tentativas, né? Erro e acerto, acerto e erro, enfim. Hã? Mas nesse sentido. Então, é muito mais assim proveitoso as possibilidades que a gente não conseguiu, as coisas que a gente fez de errado, as coisas que a gente não conseguiu atingir, do que as outras coisas que a gente conseguiu. Porque quando a gente consegue algo, a gente fica feliz com aquilo e sempre a nossa lembrança é aquilo, feliz com aquilo. Quando nós não conseguimos, né, quando, por exemplo, nós perdemos um emprego que a gente gostava muito, aí a gente começa a se perguntar o porquê, né? O que deu errado. Aí você começa a ver que você também não foi um bom companheiro no seu trabalho, que você não ajudava todos os seus companheiros, que você estava mais preocupado em ser promovido do que realmente trabalhar em equipe, que talvez você devesse trabalhar melhor em equipe. Enfim, são vários ali os entendimentos que são colocados quando você erra, né? Quando você não consegue. Então a gente aprende muito mais nessas possibilidades, nessas oportunidades do que em outras, né? Mas é muito difícil. E eu acho que por isso que eu gosto do romance espírita. O romance espírita faz a pessoa despertar. Por exemplo, quando eu li O Voo da Gaivota, né, que é da Vera Lúcia, foi o primeiro livro espírita que eu li. E quando ela falava da vida no plano espiritual, aquilo abriu, sabe? Tudo aquilo, eu falei, nossa, e é isso mesmo. Dá até vontade de morrer, né? Deu vontade de voltar para casa. Mas nesse sentido, você fala, nossa, isso é mesmo. E aí depois você começa a ler as outras coisas, você vê da questão do desencarne, saber que nós somos espíritos, que aqui é só uma matéria, só um corpo. E tudo vai desenrolando e você fala, nossa, é verdade. E aí vem a questão moral, né? Aí começa. Aí depois que despertou, né? Depois que acordou mesmo, depois que abriu a consciência, já era. Aí é só aquela enxurrada de outras coisas que vem. Mas isso tudo é muito importante, porque é só com isso que nós vamos poder evoluir. E provavelmente esse despertar vai fazer com que a gente sofra menos. Porque, como eu falo sempre, existem as leis naturais. Por exemplo, a lei de progresso. Né? A lei de progresso, ela nos obriga, nos impulsiona ao progresso. E, infelizmente, existem outras formas. Por exemplo, a gente pode progredir pelo amor ou pela dor, né? E a vida vai se utilizar das formas que forem necessárias e com o peso necessário de acordo com cada um. Como a gente estava falando na semana passada,
Às vezes, um espírito que é muito endurecido, ele precisa de dores mais pungentes, dores mais fortes para poder despertar. Infelizmente, né? Ele precisa passar por momentos difíceis para poder despertar. Outras pessoas, às vezes um tapinha nas costas, né? Um tapinha na bundinha, fala assim, vai lá, meu filho. Aí ele já, né? Às vezes pelo amor. Às vezes uma pessoa querida vem e fala algo para ela. Muitas vezes, uma pessoa que é espírita, né? Consegue passar uma mensagem. Eu me lembro, por exemplo, uma coisa que ficou muito forte foi... Vocês sabem, né? Quer dizer, a Alessandra sabe com certeza, mas eu trabalhava na funerária. E uma das vezes, daqui de Ubatuba, trabalhei 1 ano e meio lá. E uma vez, num sepultamento que teve, era um parente do Mário, né? Acho que era a tia dele. E eu me lembro da prece que ele fez no momento do sepultamento. E aquilo me veio, assim, um espiritismo muito forte, sabe? Toda aquela ideia do espiritismo. E tanto é que na hora eu não sabia que ele era do centro espírita, que ele era... Enfim, não sabia que ele era espírita. Mas o que ele me falou despertou essa questão do entendimento do espiritismo dentro de mim. É como, por exemplo, na semana retrasada, a gente estava fazendo o curso de quarta-feira, e a gente falando sobre Jesus, e um menininho lá que estava lá na sala quis participar da aula. Por quê? Porque, embora o espiritismo seja novo para a gente, né, essa nossa relação com o espiritismo seja novo, a nossa relação com Cristo é antiga, é muito antiga, milenar. Então, quando se fala de Cristo, qualquer espírito sente, aquilo reverbera dentro dele. E a mesma coisa com a doutrina. A doutrina está viva dentro de nós. E em qualquer momento pode acontecer. De repente alguém fala alguma coisa numa prece e te despertar para o espiritismo. Ou, infelizmente, você, dentro da perda de um ente querido, na ânsia de se comunicar com ele, busca o espiritismo. E lá no espiritismo você vai se despertar, vai entender que, enfim, vai entender tudo isso que a gente está lendo aqui, né? Diz aí, Teca. O quê? O que você quer falar? Nada, eu li todos os romances da Zíbia. Me apaixonei. Nossa, todos. O da Zíbia são... Pena agora não poder ler mais, né? Por quê? Ela faleceu, né? Ah, entendi. Não, mas você leu todos os livros dela? Sim, todos. E da Mônica de Castro, né? Eu li alguns. Putz, que legal. Eu gosto muito. A Zíbia no final, Inclusive, né? tô esperando, né? Tô esperando você terminar de ler um aí que você e a Vânia pegaram, né? Pra mim ler do Divaldo lá. Ah, verdade, né? Entre a terra e o céu. Ou entre o céu e a terra, né? Isso. O mais importante, gente, é a gente não desanimar. É fácil falar, é muito mais difícil fazer. Mas a gente precisa perseverar, né? A gente precisa continuar os estudos e tentar ajudar as outras pessoas dessa forma, sabe? Mostrando a doutrina, sem querer fazer proselitismo, né? Falar, não, vem para nossa doutrina, que aqui é melhor. Nada disso. A proposta é só a gente tocar no assunto, né? Falar, porque é a sementinha. A gente não precisa insistir, né? Se a pessoa não quer, não tem problema. Mas que a sementinha está lá. E aí a pessoa às vezes vai dormir pensando com aquilo lá. Aí os bons espíritos já estão ali em volta dela. Aí no desdobramento ela vai conversar, enfim, vai ser mais esclarecida. De repente ela acorda com uma outra visão, né? Que ela tinha antes. Se ela não acreditava de forma nenhuma, no dia seguinte agora ela está com dúvida. Agora, será que é? Será que não é? Então, você vê a sementinha, às vezes você planta a sementinha e outras pessoas que vão regar. Então, não vamos perder a oportunidade de plantar a sementinha e, principalmente, gente, não vamos pensar em mudar ninguém, senão a nós mesmos, porque até seu Iraci sempre fala, né? Ninguém muda ninguém. Para a gente mudar a nós mesmos já é tão difícil. Mudar alguém, então, é impossível. Claro, nós não mudamos ninguém, mas nós podemos ajudar, né? O amor. A força do amor sempre. Ela é a única capaz de transmutar, de mudar tudo. Só basta mesmo que a gente ame para que as coisas aconteçam. Bom? Alessandra, você quer fazer a prece hoje? Aí? Eu não. É a não? Teca. Não, Então, você Teca, falou que você queria. Não. Não? Eu vou pedir... Você faz, Teca? Ô, Alessandra. A Alessandra. Teca. Só está nós.
É, Aproveita. Então, Alessandra, é tô falando, verdade. vai, ó. Já Então, fechei os olhos. imagina, não precisa ficar com vergonha. É, não precisa Não, ter não, vergonha, Teca. a Ó, minha se você internet da quiser, Bum vai Verdade. cair. se você quiser, Verdade, ó, só nós três. você pode fazer o Aproveita. Pai Nosso, por exemplo. Você É, fala alguma coisa e agradecer. já pede e faz o Pai Nosso. É Não? que eu sou Verdade. negra, porque eu tô vermelha, viu, gente? Não tem problema, todo mundo fica. Eu vou ficar de olho fechado. Eu também. Eu vou ficar de olho fechado já, tá bom? É Não, sim. eu tô esperando vocês, vai, eu tô esperando vocês. Aproveita. Não, vai É vocês. verdade. Vai, Teca. Não, vamos ficar então todo mundo quietinho e vamos meditar, vai. Não. Ó, eu vou esperar. Mesmo que seja só o Pai Nosso, tá bom? Vai Não lá, tem Não, vai Teca. problema vocês. nenhum. Não, ó, tô suando minha mão, olha, vai vocês. Não tem problema. Vai, Diego, você, vai lá. Vai, gente. É, a gente tá esperando Júlia. você. Peraí, É então. você, Júlia, sua vez hoje. vem cá. Aê, pede ajuda dos Reza o Pai Nosso. universitários. A Júlia vai rezar o Pai Nosso Isso, pra nós. Aê! isso, pronto. Boa! Oi, tudo bem? Vai, reza o Pai Nosso pra nós. Vai. Pode começar? Pode? Céu nosso que está no céu, santificado que seja o nosso nome, venha vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que eles nos têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Amém. porque teu poder e a glória E agora, para todo sempre. para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Ah, Aí. Que Deu pra linda. entender, né? doce deu. Como é seu nome? Maju, Maju? Tudo bem, Maju? tudo. Obrigado, viu? Ela tá perguntando O meu? o seu nome. Alessandra. Uma bonita. Obrigada, o seu também. Esse é Maju, obrigada. Pronto, perfeito. Nossa, Que foi, linda. foi demais. Adorei. É, eu adorei. Foi muito, Tem a muito mãe legal. que é tímida e tem ela que se você falar, lê tudo isso aqui, olha isso aqui, ela vai embora. O oposto, né? Nossa, Você viu? Posso começar? nossa, adorei. Muito legal. Gente, então, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês estejam aqui na semana que vem. Eu vou depois colocar lá no grupo a continuação. Eu vou colocar logo o texto completo sobre Samson. É bem legal, é extenso, né? Mas eu acho super interessante a gente ter esse entendimento, porque a gente sempre ouve, né, da transição, e aqui ele está dizendo exatamente como foi a transição. Ele fala em tempo, que é tão importante para a gente, né? A questão de tempo. Então, ele fala quantas horas depois, né? Porque muitas pessoas têm medo, acham que vão passar anos até despertarem consciencialmente. Enfim, ele em 8 horas ele estava dando um depoimento. Então, é bem legal a gente saber disso. E também para informações, assim, quando a gente for falar sobre a doutrina, né? Como que você sabe disso? De onde você tirou isso? Então, você tem como falar das revistas espíritas, dos espíritos que estão lá, e que não é só o espírito bonzinho, tem espírito difícil lá assim, tem obsessor, tem um espírito de tudo quanto é tipo. Tá bom? Então é isso, gente. Boa noite agora já para vocês. Fiquem com Deus e obrigado. Amém. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, Teca. Tchau. Até mais. Sai. O Diego desliga? Vou desligar tudo. Tá bom.